questão dessas vagas remanescentes e eventual bula aos alunos que seriam PCD, né? E até alguns argumentos interessantes, realmente, com que diz respeito a isso, né? Porque, professora Cátia, acho que a senhora pode explicar melhor como é que acontece essa questão, né? A universidade, acho que a cada 6 meses sai A gente publica por uma solicitação do próprio Ministério Público, a gente publica as vagas remanescentes existentes no nosso curso de graduação, certo. E a partir desse aplicativo, em comum acordo com as subunidades das coordenações de curso, dos departamentos de cada curso, a gente publica anualmente um edital de ingresso por meio de vagas remanescentes. Certo. É importante ressaltar que essas vagas remanescentes, elas são oriundas de desligamento de aluno, de transferência interna, externa ou desligamento voluntário. O aluno realmente não tem mais interesse de cursar a UFMA. Sim, certo. Elas são originárias desse público. Agora, até na questão, até uma coisa que está me saltando aos olhos aqui, a questão do PCD, a universidade não tem, então, reserva de cotas para o PCD, né? No Enem. Tem. A UFMA tem, vocês não têm, né? Sim, maravilha. PCD tem, né? E aí, então, quando abre essa questão das vagas remanescentes, qualquer aluno pode concorrer a essas vagas. Isso. E não há, então, essa distinção, esse critério, se veio de cota de racial, ou PCD, ou eventualmente... Porque como essas vagas, a gente entende que elas não são originárias. Originárias são as vagas do SISU, né? Isso, né? Como a lei de cotas, ela é para o primeiro ingresso na graduação, então ela entra no SISU. Essas vagas remanescentes não é o primeiro ingresso dele à universidade superior. Ele tem que estar já matriculado em outra universidade ou graduado. Porque as vagas remanescentes, elas são para transferência interna, externa e admissão de graduado, né? Alguém que já se formou. Entendi. Só que o grande problema é que um dos critérios é a nota do Enem, né? Sim. É a nota do Enem. E aí, como ele entrou por cota, geralmente a nota dele é bem menor do que quem ingressou sem cota, em regra. Isso já foi também o Ministério Público que solicitou a gente para que a gente utilizasse um outro processo seletivo que não fosse avaliação, porque no passado eram provas por cada centro, né, de atividade, saúde, exatos, então eram feitas provas genéricas. Aí o Ministério Público solicitou que a gente fizesse, né, que um dos critérios fosse o Enem. Doutor Marcelo, eu acho que é importante a gente fazer um rápido preâmbulo aqui. Primeiro, né, que a universidade ela não tem interesse nenhum em vedar, certo, ou dificultar o ingresso, particularmente das pessoas beneficiárias dessas políticas afirmativas. Então, nesse sentido, a gente cumpre integralmente, foi uma das primeiras instituições federais, lá depois da promulgação da Lei 2.700, lá em 2012, a aderir ao sistema de cotas. Então, a gente busca, e a gente tem tido, sim, isso tem aumentado. É importante a gente trazer até um número aqui, né? Hoje, o ingresso na educação superior brasileira, a gente não tem 10% de PCDs, de pessoas com deficiência. Mas esse número tem aumentado, particularmente depois, porque até essa reformulação da lei de cotas que ocorreu em dezembro de 2023, os PCDs realmente, né, Cátia, eles não tinham essa definição muito clara para o ingresso. A lei fez, entre outras coisas, a lei fez esse resgate. Né? E aí, com isso, a gente tem sentido uma procura maior de PCDs. A universidade tem recebido, nesse recente processo seletivo, a gente tem uma expectativa aí de um ingresso aí por volta de 100, em torno disso aí, de pessoas com deficiência. E aí, sim, a gente tem experimentado também, né, um aumento aí nos cursos mais concorridos, que também já deve ter sido objeto aqui de muitas discussões, principalmente de transtorno de espectro autista, tá? Aí, a gente falando da medicina, hoje, basicamente, até a busca pela entrada, né? Mas essa é uma outra questão. Mas para deixar muito claro, né, que quando a gente estabeleceu esse processo de vagas remanescentes, e aí sim, a ideia de colocar essas vagas todas numa concorrência ampla, né, sem
especificar a questão das cotas, o objetivo nunca foi vedar o ingresso, certo, de nenhuma pessoa com deficiência. O nosso problema, doutor Marcelo, é que, por exemplo, quando a gente insere qualquer modalidade de cotas, e particularmente PCD, que exige avaliação médica, que exige avaliação presencial, um processo desse, certo, que a gente conseguiria, e eu preciso, é um tiro muito rápido, né? Porque eu preciso seguir o calendário acadêmico. Então, um processo desse que a gente conseguiria finalizar, ele acaba perdurando por 40 dias. Então, ele perde completamente a eficácia do ponto de vista de ser um elemento para poder conseguir atrair novos estudantes. A gente tem, sim, uma crise que tem se avolumado de ingresso na educação superior brasileira, isso é fato. De manhã estava conversando aqui com o doutor Eugênio, né? A meta 12 do Plano Nacional de Educação 2010-2024 não foi cumprida. O país esperava, em 10 anos, colocar 32% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior. A gente continua há 3 anos por volta de 22%, e o Maranhão tem o pior índice do Brasil, não chega a 12%, tá? De jovens de 18 a 24 anos na educação superior. Então, a gente tem hoje um desafio muito grande de ingresso, um desafio de permanência, de conclusão, mas também de ingresso. De modo que esses processos seletivos, para além do SISU, são formas que a gente encontra para poder ocupar parcialmente essas vagas. E eles não são assim, ao contrário do que se pensa, a gente tem até dados, né? Eles não são assim extremamente eficientes, no sentido de que a gente não tem a ocupação de 1/4 dessas vagas. Tá? Então, essa questão, até com isso, a gente desconstrói um pouco, né, o que foi levantado aí, talvez pela pessoa, né, de que a minha nota não era suficiente. Tá? Por quê? Menos de 1/4 dessas vagas ofertadas em processo seletivo por meio de vagas remanescentes são ocupadas. A gente já teve anos de ocupar 14% dessas vagas. Tá? Então, há uma probabilidade muito grande, a não ser em cursos, quando a gente consegue abrir vagas, por exemplo, para a medicina, isso é raro, né? Há uma probabilidade muito grande que ninguém vai ficar de fora, porque nós não estamos completando as vagas, certo? Nesse sentido. E a gente entende também que, de acordo com a própria legislação, como isso não é uma vaga originária, e nesse caso específico ele era um portador de diploma, ele era um graduado, ou seja, ele já fez um curso superior, certo? Ele já fez um curso superior. A gente entende que, nesse caso, a gente não estaria descumprindo o que estabelece a lei de cotas, né? Até porque são 3 modalidades, né? Uma para mobilidade interna, que é a transferência interna de um curso ofertado pela UFMA para outro curso ofertado pela UFMA, a transferência externa e para os portadores de diploma, que é o que a gente chama de graduados. Então são 3 tipos. Assim, eu acho que o professor Lucas foi bem didático em relação à posição da universidade, inclusive sobre o aspecto legal. Se entende que a gente faz essa diferenciação entre o ingresso originário, né, e a questão de uma pessoa que já é graduada ou que já está cursando uma graduação, inclusive no âmbito da própria universidade. E aí, para mim, isso já foge da terminologia da aplicação da lei de cotas, que é de ingresso. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que é muito relevante é exatamente o que o professor Romildo levantou. Eu não sei para qual curso o interessado aí concorreu. Medicina. Ou seja, ele está falando especificamente novamente, nós estamos falando só de um curso de medicina, né? Do curso de medicina. Vamos pegar aqui a questão macro. Na questão macro, a gente tem mais vaga do que é interessado. Então, na prática é o seguinte: todo mundo que se inscreve faz o trabalho. 90% dos cursos. Então, assim, aí o que está acontecendo aí? Por se tratar do curso de medicina, talvez ele queira ser priorizado por conta de uma situação muito específica, que não é uma situação que se averigua sistematicamente. Então, assim, na prática não há nenhum tipo de preterição a cotistas com a política de vaga remanescente da universidade. Muito pelo contrário, sobram vagas. Entendeu? Então, há uma questão aí envolvida, claro que é um interesse individual ali envolvido, mas se você for pegar a coisa do ponto de vista macro, você vai olhar que não tem sentido a argumentação.
e não está se preterindo público destinatário de política afirmativa de entrar para vaga remanescente, porque, na verdade, todo mundo que quer entra em grande maioria. Doutor Eugênio, os dados, doutor Marcelo, nós podemos depois fornecer detalhadamente. Em 2022, esse processo seletivo teve uma eficiência de 28%. Só ocupamos 28% das vagas ofertadas. Sobraram. Em 2023, 13%. E em 2024, 16%. Então, o problema dele é uma medicina. O problema dele, mais uma vez, volta a ser o custo medicina. Esse processo seletivo ele tem 4 afinidades. Tem 4 afinidades que a gente acabou de falar. E dentro desses 4 afinidades, a medicina estaria dentro do. Porque provavelmente o curso originário dele não é medicina, provavelmente. Não é medicina. Né? Ele quer entrar no mesmo jeito. Na verdade, na hora que a gente tirar a medicina, essa não acontece. a matrícula de graduado que não vai mais. Tem um aluno que já se graduou em medicina, não vai ter. Ou seja, vamos resolver, inclusive, esse problema aí também. Colateralmente, vamos resolver esse problema. Com a solução que está sendo aventada aqui. Entendeu? Porque, na verdade, o que me parece é uma situação muito específica, individual dele. Por quê? Porque ele quer tentar a medicina, que é um curso que talvez esbarre nessa questão aí de ambiente ser menos quantitativo. Mas a política de vagas remanescentes em princípio, a gente tinha observado assim, a gente não tinha informações a respeito do percentual de pessoas interessadas em cada curso. Então, a gente partiu do pressuposto que iam ocupar sempre as vagas. Então, nesse sentido, a gente pensou assim, em princípio, só para ter uma ideia, vocês usaram o Enem, a nota do Enem como referência, como o Marcelo falou, só te exemplo, nota inferior, independente de ser PCD negro, né? Então, eles não teriam uma justa concorrência, uma comparação com os não concorrência. No momento dessa classificação aí para transferências. Então, em princípio, a gente teve uma visão independente das vagas, da ocupação das vagas, a gente percebe que eles estariam abaixo. Se fosse ocupar todas as vagas, eles não teriam oportunidade. Se nós questionamos para vocês, tem como identificar se aquela vaga desocupada era de cotista? Aí vocês responderam que sim. Né? Então, a ideia, em princípio, era, caso tivesse todas fossem ocupadas, fosse assim, era... Essa de cotista ser oferecida preferencialmente no inscrito não os cotistas. Né? E, nesse caso, se não tiver inscrito, ocupada normalmente. Nesse caso, não tem concorrência. Não tem concorrência. Se ele cumprir o que estabelece o edital. Não, o que o Aécio está falando é que, no caso de haver, por exemplo, menos vaga do que interessados, verificar a origem da vaga para dar preferência a cotista. Então, se essa vaga foi destinada a cotista na origem ou foi destinada a ampla concorrência. Ampla concorrência, então pega a nota do Enem. Aí é isso que eles estão questionando aqui, entendeu? De repente sugerindo. Isso. Vamos lá, são 2 vagas de medicina, uma foi oriunda de cotista, a outra foi oriunda de ampla concorrência. Então, uma vai para ampla concorrência, a outra inicialmente iria para PCD, e se não fosse preenchida, iria para ampla concorrência. Mas isso a gente partiu do pressuposto de que não sobravam vagas. Assim, era um pressuposto de que realmente as vagas não eram ocupadas. Em via de regra, os números estão aí, 16% das vagas são ocupadas. É muito pouco. É um processo, inclusive, de uma tentativa até ineficiente de prover vagas. Então, assim, a ideia é celeridade, é simplificação, exatamente porque não tem gente que queira. Então, você vai ocupando as vagas com quem efetivamente se dispõe a fazer. Entendeu? Então, é uma questão que me parece muito pontual, muito pontual, porque, novamente, se trata de medicina. Se nós, rapidamente, Cátia, se nós pegarmos, doutor Marcelo, o nosso processo seletivo inicial, originário, que é o SISU, estávamos até confirmando aqui, por exemplo, nós ofertamos 50 vagas de medicina por semestre em São Luís, mais 50 em Pinheiro, mais 40 em Imperatriz. Os cursos com 50 vagas, a gente tem 3 vagas exclusivas para PCD. Ou seja, se eu pegar agora um SISU único, que é anual, eu tenho 6 vagas em São Luís, eu tenho 6 vagas em Pinheiro e eu tenho 4 vagas de Imperatriz. Eu tenho 16 vagas de medicina exclusivas para PCD. Nós estamos falando do nosso curso mais concorrido entre todos os 97.
Eu gostaria só de exemplificar uma situação para os senhores. Como é que a gente faz esse cálculo de vagas remanescentes, né? A gente pega o número de alunos que se desligaram voluntariamente na verdade, é um somatório, e os alunos que estão em abandono. Aí vocês podem perguntar, mas medicina tem vaga remanescente? O que aconteceu? No passado recente, tanto no Campos de Pinheiro quanto em Imperatriz, nós não temos vagas remanescentes no campus de São Luís, né? Houve um problema, né, de infraestrutura naquele tempo. Então, houve uma migração de alunos de Pinheiro para São Luís e alunos de Imperatriz para São Luís. Então, essas vagas, elas estão lá como uma vaga de abandono. E o que acontece? Por que a gente não oferece ela totalmente no mesmo processo seletivo? Porque a gente não tem essa infraestrutura, assim como o professor Romildo falou. Então, na verdade, a gente oferta o mínimo de vagas e a maioria dessas vagas não são vagas de PCD, são vagas de ampla concorrência, que o aluno ele saiu do campus e veio para São Luís. Aí merece, né, Kátia, na linha de raciocínio do senhor, de uma certa coerente, né? Por que o PCD, por que o PPI, Preto Pardo Indígena, tá? Ele tem menor índice de evasão no curso de medicina, que já tem uma evasão muito pequena. Porque, normalmente, a evasão na medicina é daquele candidato que tem um desempenho muito alto e que ele veio para cá porque ele ainda não conseguiu passar próximo ao seu município ou estado. Quando ele consegue isso, ele deixa. Não acontece isso com esse público, porque eles acabam entrando com notas menores. Então é meio que, olha, eu tenho que me agarrar a essa vaga, porque é aqui vai existir para mim. Então, é até possível, então, afirmar, me corrija se eu estiver errado, professor Cássio, é até possível afirmar com uma convicção que essa vaga é de outra concorrência. É para deixar claro que vocês estão estão cumprindo o princípio da igualdade. Sim. Né? E mostrando para ele que a vaga não corresponde a Essa vaga não é. Então, você deixar uma... quando tiver, vai dar preferência para o PCD. Então, e essa questão realmente da questão do semáforo para mim é o ponto. Porque a gente está. Porque se nós tivéssemos uma quantidade de concorrentes maior do que a quantidade de vagas, aí sim nós poderíamos pensar em algo, mas não é sobra muitas vagas, o procedimento nem é tão eficiente assim ao que ele se propõe. E a ideia é que também, por essa linha de raciocínio que a professora Cátia acabou de trazer, não tem sentido nenhum, porque quem sai do curso de medicina realmente é aquele candidato da concorrência que tem condição de cursar o curso de medicina numa outra universidade de escolha ou de preferência. Então não tem sentido, até porque não se trata de primeiro ingresso, a gente está falando de um candidato graduado. Provavelmente um curso que não é o de medicina, que vê a questão da afinidade, etc. Tal, que também quer entrar em medicina, mas sim, não é medicina. Não é medicina. Ele não faz um segundo de medicina. Entendeu? É isso. É basicamente isso. Não há uma distorção sistêmica na prática que é realizada pela universidade. Muito pelo contrário, é um problema pontual. Entendeu? Que ele está identificando aí que nem é um problema. Na verdade, dizer, não tem reserva para PCD. Por que não tem reserva para PCD? Não é primeiro ingresso, porque as vagas são remanescentes de ampla concorrência. Então, né? Então, assim, tem toda essa cronologia justificativa, etc. Sim. maravilha. A gente pode até deixar bem claro que ele pode, eu acho que, não sei se ele citou especificamente qual foi o seletivo. E do seletivo, a gente poderia obter essa informação objetiva de que, na ocasião, as vagas oferecidas para o curso de medicina correspondiam todos a ampla concorrência, a concorrência dele, e não havia nenhuma vaga correspondente à pessoa que poderia justificar. Até porque essa reforma na lei de cotas, né, deixando muito claro essa categoria do PCD, ela veio já para o SISU em 2024. Até 2024. Sim, não tinha. E o meu entendimento, inclusive, por isso que eu não sabia se ela tinha acesso. O meu entendimento era que a lei não abrangia, né? Isso, ela não abrangia. Então, tanto que a maioria dos procedimentos pública, né? Agora é PCD geral, PCD geral. Agora tem um procedimento. Não, mas tinha, eu sempre,
arquivava quando era PCD, porque eu dizia que não era funcionário. Não nem tocando no Brasil. Sim. Por isso que eu achei estranho. Gente, pensei, até falei, gente, mas algo falei. Porque eu tinha visto. Preto. Isso, porque eu tinha visto algumas universidades, na sua autonomia administrativa, didática, científica, elas criavam por si só. Tanto que algumas representações que nós pegamos eram até nesse sentido. Olha, universidade tal. Só que alguns eu cheguei a arquivar com esse entendimento, de que, olha, isso aí, enfim, não é um direito previsto em lei, está na autonomia. Mas quer dizer que tem várias Agora, para PCD de escola particular? PCD. Não, branco não. Tem para preto e pardo e para branco de escola pública. Não tem PCD, preto e pardo. Isso. Geral. Que a entrada, o PCD é só a entrada na bolsa o PCD é um dos cotistas. cotistas. Ele não tem um PCD geral, para concorrência. Pronto, se é esse o questionamento. Não tem. Mas não, que eu perguntei assim, porque você falou PCD, não, porque há pouco tempo nós tivemos uma pessoa que estava querendo a vaga da de escola, estava questionando porque o PCD de vaga de escola particular não teria direito. Isso, porque a lei não não tem direito. Negro não tem. Tem. O negro tem. Escola particular, o negro tem. Tem. Porque o negro de escola particular também pode ser, tá na cota, tá na cota. A cota. Não, mas o negro só entra na particular como PCD. Negro, se eu me declarar negro ou pardo, se eu de ingresso particular, não posso ir para a cota? Não, é só público. Só se você for PCD. Só o PCD, então. PCD negro de escola particular pode. Mas o negro de escola particular não pode. Porque é uma diferença. Ele está trazendo a gente quando ele manda esses editais lá para mim. Olha, eu fico olhando assim. Eu falei, não. Ele está vindo também com transexual, daqui a pouco já tem concursos já que não já. Unicamp já está esperando lá, A Unicamp foi o problema dessa 14.723, 2023, que é essa reformulação da anterior do Canaceba, é que a gente também está experimentando do outro lado, no respeito à reserva de vaga para os cotistas, não é isso que eu estou discutindo aqui. É que a lei deixa claro que qualquer reserva de vaga nova tem que ser tirada da ampla concorrência. Se eu pego, por exemplo, o curso de medicina hoje nosso, que tem 50 vagas, no mínimo, primeiro ela também disse que no mínimo tem que ser 25 para cotistas. Só que eu não posso quebrar uma vaga no meio. O que acontece? Dependendo do arranjo que a gente faz, essas 25 vagas de ampla concorrência estão se tornando 21. Tá? Então, hoje é o que está para. E mais um detalhe, né? Os cotistas primeiro têm que ser testados na ampla concorrência nossa. Se eles ocuparem a vaga da ampla concorrência, eles não voltam para a cota. Então, à medida que a gente vai incorporando, certo, novas reservas de vagas, tem instituição que faz para refugiados, tem instituição que está fazendo para o público LGBTQIAPN+, tem instituição que faz para servidor. Federal da Bahia faz reserva de vaga para servidor. Aí o que acontece? A vaga de ampla concorrência ela vai reduzindo. Nós temos cursos, né, Kátia, que tem 20 vagas, que nesse processo seletivo do curso sobram 3 vagas de ampla concorrência. 3 vagas de ampla concorrência. O meritocrático está indo Essa é uma discussão que em algum momento vai ter que surgir. Vai ter que surgir. Sim. Bom, não, mas estou satisfeito com essas informações aí. Eu acho que como providência também, com relação a esse outro procedimento, Edson, só para vocês encaminhar essa quantidade, esse quantitativo de vaga, de ocupação, né? Isso. E os 3 últimos anos pode ser, né? Pode ser, ótimo. Claramente, que a Isso. respeito do concurso que eles fazem referência, Isso. Todas eram. as vagas não eram Até porque ele tinha, né? Eventualmente, né, na época. Maravilha. Pronto. Bom, eu acho então que
saímos aqui muito bem encaminhados. Né? Perfeito. Aí eu fico de entrar em contato com vocês sobre essa questão Da estratégia de ajuda se anotar, mas nós vamos de Você qualquer eu vou forma, fazer assim que nós recebermos as informações de vocês, fazer a recomendação para suspensão. fazemos Nós vamos isso. segurar os processos. Isso. E aí eu acho que você se na ata, já que até botar como desfaz judicial, já saem intimadas, né? Para apresentar esses. Isso, exatamente. O compromisso. O compromisso. Isso, exatamente. Mas eu acho que é isso. E só para finalizar, doutor Genio, o nosso procedimento lá dos professores do concurso não foi homologado. Não foi homologado, né? E aí, Acho que a instituição já até criou uma alternativa, né? A gente chegou Né? a gente chegou a conversar sobre isso lá internamente, essa questão do sorteio e tal. Eu não sei se já foi para a deliberação do. Já virou resolução isso aí, não? Eu não sei se virou resolução, porque estava com a diretoria de gestão do processo na cara, mas ela me falou alguma coisa que parece já